Olá, bem-aventurados! Amanheceu. E quando amanhece, é hora da gente fazer o quê? O nosso devocional, a nossa consagração a Deus. Consagrar a nossa vida, as nossas palavras, os nossos pensamentos, né? Tudo que há em nós. Consagrar a Deus, totalmente. Consagrar, entregar, separar para Deus, né? Aquele que nos fortalece, aquele que nos restaura, aquele que nos ama, que cuida e cuida muito bem da gente, né? Hoje eu queria compartilhar uma palavra de fé e esperança com você, uma palavra de vitória, uma palavra de esperança para você, para o seu coração. E eu abri aqui a minha Bíblia, né? Eu abri a minha Bíblia e veio para mim aqui uma palavra que eu já falei aqui, né? Em outros vídeos, mas a palavra do Senhor se renova a cada dia, assim como o sol amanhece, assim como o céu clareia, assim a palavra do Senhor, ela vai se renovando a cada dia. Deus tem uma maneira diferente e um novo sentido para nos dar através da sua palavra, né? Para aquilo que precisamos, para aquilo que vai edificar o nosso dia. Hoje, eu queria compartilhar Provérbios 12, a partir do versículo 14. Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. Olha que palavra de esperança para você. Às vezes eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Às vezes a gente pensa assim, mas a vida ela é muito injusta. Porque a gente faz as coisas, a gente ajuda o próximo, a gente trabalha honestamente, a gente luta para conquistar as nossas coisas e às vezes a gente não tá vendo ali, né, o retorno daquilo, né? Porque às vezes a vida, ela tem, Deus tem, a vida não, Deus tem um tempo para poder mostrar a retribuição. A gente planta hoje, aí você tem que regar, você tem que adubar, você tem que cuidar ali, né, da semente. Aí a semente ela começa a florescer e você vai continuando adubando, vai continuando regando e ela vai crescendo, ela vai florescendo e você continua cuidando, continua adubando, continua aguando, né, ali colocando nutrientes na terra, molhando para que a plantinha ela seja hidratada e ela vai crescendo, vai se fortalecendo. Aí até que chega um dia, depois de muitos meses ou anos, aquela plantinha se torna uma árvore, e daquela árvore vem os frutos. Mas para isso leva tempo, né? O problema é que a gente quer ser recompensado, a gente quer ver os frutos, a gente planta hoje e já quer colher os frutos de tarde. A gente planta hoje de manhã e de tarde a gente quer colher os frutos. E aqui o escritor, ele nos dá uma palavra de esperança. Para você que está sem esperança, para você que não vê os frutos, para você que não vê retorno na sua vida, né? Ele diz no 14, você será recompensado pelas coisas boas que disser, tá? Isso faz a gente refletir, me fez refletir, porque a palavra, eu falei que ela vem para mim. O que eu compartilho com vocês aqui é aquilo que Deus fez na minha vida, é o que eu vivenciei. E através da minha experiência vai servir de exemplo e de testemunho para você, para que Deus te ajude da mesma maneira ou da maneira que Ele quiser fazer, porque Deus tem as suas maneiras de agir. Mas para você ver que comigo funcionou, porque eu posso falar daquilo que Deus fez por mim, né? Eu falo, eu sou uma testemunha, né? Eu vivi isso, das coisas boas que você disser, e às vezes a gente fica... a gente tem que se policiar muito em relação àquilo que a gente diz. Eu vejo muitas pessoas, eu já lidei com pessoas destemperadas com palavras, que quando tá nervosa, vai falando tudo que vem e vai jogando um monte de ofensa e vai dizendo um monte de palavras negativas de que não edificam em nada. E aqui fala que a gente será recompensado pelas coisas boas que a gente disser. E as coisas más? Quando a gente fala mal, quando a gente amaldiçoa, se a gente for colher o fruto disso. Então a gente tem que se policiar. Tá vendo como é que esse versículo é profundo? A gente tem que se policiar em relação a isso. Ultimamente eu tenho me policiado muito das maneiras, das palavras que eu vou usar. Eu sempre me preocupei muito com isso. O que eu vou dizer, como que o outro vai entender e como aquilo vai chegar no outro, atingir o outro. Se vai doer muito, se vai ser uma punhalada muito profunda, que vai causar uma ferida muito profunda, difícil de cicatrizar. Porque as palavras, elas ferem, elas machucam. Às vezes até mais do que uma agressão física, né? Porque elas machucam a alma, e a alma, ela leva muito mais tempo para poder se curar, para cicatrizar, entendeu? Pra gente deixar aquilo de lado, e às vezes a gente vai sentindo aquela dor durante muito, muito, muito tempo.
Então, eu tenho até falado com as pessoas ao meu redor. São palavras, o que você vai dizer, o que você está dizendo, são palavras que vão edificar. Se você não pode edificar, se você não pode falar palavras que vão colocar a pessoa pra cima, que vão ajudar, não abra a boca para dizer palavras que não trazem nada de bom, que não edificam, sabe? Que não são boas. Então, que às vezes a pessoa te irrita, ela te fala, Deus te abençoe, sabe, falando, mas não diga palavras, adjetivos negativos, não, sabe, porque isso, o que você, essas palavras negativas, muitos adjetivos que a gente usa, servem como para amaldiçoar as pessoas e a gente tem que abençoar. Nosso papel é abençoar. A vida já é muito difícil, gente, se você ainda ficar ainda ajudando a vida a dificultar mais, entendeu? Então a gente tem que abençoar. Então você será recompensado pelas coisas boas que disser. Então, coisas boas, palavras que edificam, palavras que levantam a pessoa, que animam, que levam a pessoa para o caminho também direito, né? Porque não é falar coisas agradáveis para as pessoas e jogando as pessoas no buraco, não. É palavras que vão dar um novo sentido, que vão levar as pessoas para fazer coisas corretas, coisas boas, coisas que o Senhor quer que a gente faça. E receberá de volta aquilo que fizer, né? Essa parte do versículo é uma parte muito tocante, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, mas eu ajudo o coleguinha no trabalho, eu faço isso, Jesus, eu faço aquilo. Claro que a gente tem que fazer, a Bíblia fala que a gente tem que ajudar sem a expectativa do retorno. Sem a expectativa do retorno. Ajudar por querer ajudar, sem interesse. Porque quando a gente ama alguém, a gente faz as coisas sem interesse. Sabe? Quando você ama alguém, você faz o quê? Você dá as coisas para as pessoas, às vezes você como presente, sem interesse, porque você gosta, sem querer nada em troca. O amor é isso, o amor é desinteressado, sabe? E essa questão da gente ajudar, da gente fazer o bem, é isso. Quando a gente faz o bem é porque a gente gosta, né? A gente tem compaixão, a gente tem empatia pelo próximo. A empatia, ela vem com o sentimento de gostar, de amar o outro, porque você se coloca no lugar do outro. E quando a gente pratica e externa esse sentimento de empatia, nós estamos demonstrando o nosso amor ao próximo, né? Falando, eu amo a pessoa que eu tô ajudando. E aqui fala que a gente vai receber tudo de volta aquilo que a gente fizer. Eu questionei muito isso na vida. Falei, meu Deus, eu faço tantas coisas, eu não tive nenhum retorno. só tive desilusão, sabe? Lidando com pessoas ordinárias, sendo passado para trás, sendo explorado, sendo diado, difamado, sabe? Assim, as pessoas fazendo tantas coisas ruins e eu achando que eu não tava tendo nenhum retorno, né? Mas Deus sempre me sustentando ali, nunca deixando. Eu já falei, Deus nunca deixou que eu passasse fome nem necessidade na minha vida. Eu sou muito privilegiado. Deus me deu muitos privilégios, tá? Mas não é porque Ele me ama mais do que Ele ama você, não. Entendeu? Né? Mas eu fui muito e sou muito, e Deus ainda vai me abençoar muito. E também Ele vai fazer isso com você. Mas eu tive muitos privilégios porque eu sempre entreguei a minha vida na mão de Deus. Eu sempre procurei fazer a vontade de Deus e a seguir os mandamentos bíblicos. Sabe? Eu fui educado assim, eu tive essa base de educação. Então eu sempre procurei ser uma pessoa honesta, que falasse a verdade, uma pessoa trabalhadora, sabe? Uma pessoa que tem um bom caráter, entendeu? Que é sincero, que não fica falando mal por trás, que não espera o coleguinha que ele virar as costas e vai lá no patrão fazer uma fofoca, ou tá com um amigo vira as costas vai falar, viu, fulano, como é que é? Não, eu sempre procurei ser muito transparente, muito verdadeiro. E isso em ambientes inserido em meio às pessoas que não têm o mesmo caráter, destoa muito. Mas o que eu quero dizer pra você é que nós receberemos. Faça coisas boas, diga as palavras boas, Deus vai te recompensar, a árvore vai crescer e a gente vai colher o fruto. A gente vai colher o fruto. Deus não desampara os seus. E o justo não mendiga o pão. Não se preocupe. Não se preocupe, porque a gente se preocupa com o tempo da colheita. Mas a colheita vai vir. A árvore, ela vai florescer, gente. Mas você tem que regar ela com palavras boas, com atitudes boas, e Deus vai te recompensar e você vai colher os frutos bons da sua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe.